capítulo 1, eu quero ler aqui alguns versículos juntamente com você. E como o pastor disse, realmente, irmãos, é interessante isso demais. Somente tem que ser do céu mesmo, porque a gente estamos todos aqui juntos toda semana, toda quarta, todo domingo, cultuando, sempre cumprimentando uns aos outros, e a gente prega às vezes sempre para os mesmos irmãos, e todas as vezes que vamos pregar, há esse tremor nas pernas, há esse tremor do lado de dentro, e quem olha por fora, o irmão está normal, mas nada, irmão, está tremendo igual para verde, como diz o mineiro. Glória a Deus. Lucas capítulo 1, irmãos, louvado seja Deus. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 6 eu quero ler com vocês. Lucas capítulo 1, versículo 6. Os irmãos que puderem, em reverência ao Senhor e a sua palavra, se colocar sobre os vossos pés, amém. Os que não puderem, nem todos podem, a gente entende isso, não precisa, irmãos. Mas Lucas capítulo 1, versículo 6 diz: aleluias, do turno de Abias. Amém, irmãos? Vou começar a ler o versículo 5, para entendermos o versículo 6 de forma mais clara. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Verso 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Amém, irmãos? Eles eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos, mandamentos do Senhor. Não anulando a oração do pastor, mas só sendo mais uma vez grato ao Senhor pela oportunidade. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde já obrigado, Deus, por esta oportunidade de poder falar mais um pouco do Teu amor, da Tua palavra. Eis aqui a Tua igreja, Senhor, o qual o Pai veio mais uma vez cultuar ao Senhor e ouvir a Tua palavra. Por isso, pela misericórdia do Senhor e bondade, fale conosco de forma clara, concisa e poderosa. Se lhe apraz, exorta, ensina e edifica, porém, faça segundo a Tua vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Pode tomar vossos assentos em nome de Jesus. Meus irmãos, esta passagem bíblica é uma passagem muito bem conhecida entre nós, que se trata de um homem que tem por nome Zacarias. A Bíblia não diz a idade deste homem, a Bíblia não diz a idade da sua esposa, mas a Bíblia diz que eles são avançados em idade. Louvado seja o nome de Jesus. E ele e ela, Zacarias e Isabel, faz parte de uma linhagem sacerdotal. Aleluia. Então entenda uma coisa, irmãos. Em outras oportunidades já citei aqui sobre os 400 anos de silêncio do Senhor Deus diante do seu povo. Mas hoje eu quero com você se aprofundar um pouco nisso, porque é muito interessante e impactante para nossas vidas esta palavra. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus, Ele vai se calar diante do seu povo. Deus, Ele nunca havia feito isso antes, louvado seja Deus, mas agora Ele decide se calar. E todos nós daqui, às vezes, quando passamos por algum processo nas nossas vidas, tudo que nós queremos é ouvir a voz de Deus. Tudo que nós queremos é ouvir uma palavra da parte do Senhor, vinda do Senhor. Tudo que nós queremos, às vezes, é que o Senhor Deus venha falar no nosso ouvido audivelmente. E por muitas das vezes, nem sempre, Ele fala. E nós sabemos que quando isso acontece na minha e na sua vida, nós ficamos um pouco angustiados, ficamos um pouco aflitos, porque queremos ouvir Deus, mas não conseguimos ouvir Deus. Então, essas situações às vezes acontecem na minha e na tua vida, e em algum momento da nossa caminhada faz parte disso acontecer. Só que não estamos falando de uma situação momentânea, como a situação que esse povo vai passar, porque o povo não ouve mais a voz de Deus, o povo não ouve mais palavra de Deus, o povo não ouve mais voz profética em Israel. Deus decide se calar diante do seu povo. E o último livro, que é um dos livros dos profetas menores da Bíblia,
Antes de nós começarmos, por exemplo, quando nós escolhemos a Bíblia para entrar no Novo Testamento, que é o primeiro livro do Novo Testamento ou da Nova Aliança, é o livro de Mateus. Antes desse livro, há uma página que está em branco. Antes dessa página em branco, há o livro de Malaquias, louvado seja o nome de Jesus. E esse livro de Malaquias, Deus vai levantar o profeta Malaquias para exortar o povo, louvado seja Deus, a exortar o povo para o povo endireitar as veredas, para o povo voltar a se lembrar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus vai levantar Malaquias para exortar o povo acerca dos dízimos, das ofertas. Deus vai levantar o profeta para exortar o povo acerca do casamento, porque o povo começou mais uma vez a prevaricar diante do Senhor. O povo começou, igreja, mais uma vez a desagradar o coração de Deus, porque se tem uma coisa que nos distancia do Senhor, é o pecado. Então o povo vai pecar e não vai se arrepender. O problema está aí, pastor. Às vezes, igreja, o problema não é nem tanto, não que isso seja certo, é claro que não, você já entende isso. Mas o que eu quero dizer para você é que pecar, eu e você pode pecar, mas qual é a diferença, irmão? A diferença é eu pecar e continuar pecando. Mas se eu peco, aleluia, e me arrependo e me volto ao Senhor, Ele é fiel para perdoar a minha e a tua vida. A Bíblia diz que aquele que se arrepende, alcança misericórdia. Então Deus estava levantando o profeta para exortar o povo, para o povo se lembrar do Deus que fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Então entenda, irmãos, que Deus ele vai se calar. E o silêncio de Deus incomodou o povo. O povo não ouvia mais Deus. O povo queria ouvir Deus e não conseguia ouvir Deus. Agora imagina comigo isso, irmão. O povo quer ouvir Deus, mas eles não conseguem mais ouvir Deus. Sabe por quê? Porque Deus se calou diante do povo. Louvado seja o nome do Senhor. E o silêncio de Deus às vezes nos traz agonia, nos traz angústia. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus agora, Ele tem um plano de fazer algo diferente. Que algo diferente é esse, irmão Helder? É enviar alguém para preparar o caminho para a vida do Filho de Deus. Oh glória! Antes do Senhor Deus enviar Jesus, Ele vai enviar João Batista. E Deus, aleluia, vai trabalhar em cima de todo esse percurso, louvado seja Deus, para trazer a promessa à tona. Porque se você abrir a Bíblia, em Isaías capítulo 40, versículo 3, Isaías já profetiza a vida de João Batista, a voz do que clama no deserto. Então Deus, após os 400 anos de silêncio diante do seu povo, Ele decide então, irmão, entenda uma coisa aqui, preste muito bem atenção nisso. Deus, após os 400 anos de silêncio, Ele decide acreditar na oração de um homem diante do altar. Deus decide então acreditar na oração e na sinceridade de um coração de um homem que quer não mais viver uma vida natural, mas quer o sobrenatural da parte de Deus. Então a Bíblia vai dizer que Zacarias é do turno de Abias. E por ele ser do turno de Abias, coube-lhe por sorte, louvado seja Deus, como diz a Bíblia, ele oferecer o sacrifício, louvado seja Deus, diante do altar do incenso. E quando ele, aleluia, caiu por sorte, ele ofereceu o sacrifício diante do altar, queimar o incenso, aleluia, diante do altar do incenso, a Bíblia diz que o anjo Gabriel vai descer até Zacarias, irmão, oh glória. A Bíblia diz que o anjo vai descer até o altar do incenso, vai olhar para Zacarias e vai dizer: Senhor Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, que não podia gerar, vai começar a gerar, Zacarias, oh glória. Irmão, essa é a tarde que você vai começar a gerar para a tua glória, louvado seja Deus. Essa é a tarde que o Senhor Deus de Israel vai começar a trazer milagre para a tua vida. Alguém quer gerar milagre aqui nessa tarde? Oh glória, só para quem crê. Alguém que acredita nessa palavra, receba em nome de Jesus. Essa é a tarde que você vai começar a gerar milagre, irmão e irmã, porque não é o momento que está falando, é a palavra. Oh glória. Deus decide então acreditar na oração de Zacarias. E a oração de Zacarias a Bíblia não fala. Mas imagina, pastor Zacarias orando pela esposa, dizendo: Deus, consola a Isabel, porque Isabel tem vontade de ter um filho e nunca conseguimos ter filho. Isabel é avançada em idade juntamente com Zacarias, e se não bastasse ser avançado em idade, ela é estéril.
E na antiguidade, a esterilidade na vida ou na família, na vida de uma mulher ou na família, ela não poderia dar descendência familiar. Então as pessoas olhavam para ela com um olhar de humilhação e não dava nada por ela. Mas enquanto, aleluia, alguém olhava para ela e não dava nada, Deus contemplava a lágrima dela diante do altar, irmão. Oh, glória! Alguém olha para você e não dá nada, mas o céu está vendo e ouvindo as tuas lágrimas, os teus gemidos, onde ninguém ouve. Vai o céu. Oh, glória! Alguém pode olhar e dizer, aleluia, eu vou fazer comentários que não é agradável ao meu teu ouvido. Mas enquanto alguém não dá nada, o céu está olhando e dizendo, Zacarias ou Isabel, ora mais um pouquinho, porque não é o teu tempo, oh glória, não é eu que tenho que me alinhar com o teu tempo, Zacarias e Isabel, mas é o tempo de vocês que vai ter que se alinhar com o meu, irmão. Zacarias e Isabel precisa de um milagre, Deus precisa levantar alguém para diante de Jesus Cristo que vai chegar. Isabel e Zacarias precisam de um filho, e Deus está olhando para eles dois e dizendo, oh glória, ainda não é o tempo, aleluia, mas no tempo certo Deus vai trazer a promessa à tona, irmão. Olha, ele ouve, louvado seja Deus. Pastor, me ajuda, por favor, em nome de Jesus. Irmãos, ele ouve, eita, essa bênção. Irmãos, ele ouve a oração, Deus vai ouvir a oração de Zacarias, e Gabriel vai descer diante do altar. Vai dizer, o Zacarias, a sua oração foi ouvida. Irmão, coisa linda é essa. É Deus enviar um anjo, representando o próprio Deus, para dizer a Zacarias. Enquanto Zacarias está diante do altar queimando incenso, o anjo vai descer ao lado do altar. E quando o anjo desce ao lado do altar do incenso, que ele vai falar estas palavras com Zacarias, a tua oração foi ouvida, e Isabel vai conceder, aleluia, vai conceber. Isabel, Zacarias vai ter um filho, e o nome desse filho se chamará João Batista. Ô irmão, se não bastasse Deus trazer a promessa sobre a vida de Zacarias e Isabel, Deus ainda vai detalhar o milagre, Deus ainda vai dar nome, ô glória. Sabe por quê? Porque se Deus deu nome é porque tem uma identidade. Se tem identidade, tem alguém que é dono dela. Oh glória! O teu milagre vai vir com identidade, irmão. Acredite nisso. Eu não vim aqui trazer uma palavra de motivação para você, mas vim te relembrar, aleluia, que Deus pode até estar em silêncio por esses dias diante de você, mas não é porque Ele está em silêncio que Ele não está te ouvindo. Oh glória, você está enganada, você está enganado. Não é porque Deus está em silêncio diante de você e você não ouve mais Ele, que significa que Ele se esqueceu de você, significa, aleluia, que Ele não está te ouvindo, significa que Ele não está te vendo. Você está enganado, você está enganado, oh glória. Enquanto você olha, Ele contempla, oh glória, porque quando Ele se cala, é sinal que Ele está se movendo ao teu favor. Eminência. Enquanto Deus está em silêncio diante de você, é sinal que Ele está em movimento ao teu favor, irmão. Olha, Zacarias ouve esta oração, esta mensagem, e quando ele ouve esta mensagem, a Bíblia diz que ele não vai acreditar, ele vai olhar para o obstáculo, ele vai olhar para o problema, que é maior do que o que ele tem dentro do seu coração, que é um sonho. Irmão, entenda uma coisa, não tem ninguém para impedir algo da parte de Deus de acontecer na minha e na tua vida, senão eu e você. Não tem ninguém para atrapalhar aquilo que Deus tem nas nossas vidas, irmão. A Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém impedirá o agir de Deus, irmão. Quando eu e você se posiciona e quer vivenciar o que Ele tem, oh glória. Mas entenda uma coisa, quando eu e você sair da posição, irmão, esquece. Quando eu e você sair da posição, aí você vai ter que recomeçar o processo novamente. Porque Deus vai ter que te trazer de volta, te colocar no trilho, para você se posicionar e vivenciar aquilo que Ele te prometeu. Deus só cumpre promessa na vida daquele que cumpre princípio. Essa frase é uma verdade, é verídica. Então, se eu me posiciono, automaticamente aquilo que Deus tem para a minha vida vai começar a chegar, vai vir na minha direção. Sabe por quê? Porque primeiro eu estou buscando o que é do céu. As demais coisas, irmãos, se o Senhor quiser trazer para a minha vida, que Ele traga. Mas por enquanto eu quero o céu. Então entenda uma coisa, Zacarias está diante do altar. O anjo Gabriel traz essa notícia ao coração dele, era para ele se alegrar, mas ele vai desacreditar. Sabe por quê?
Porque enquanto alguém olha para o problema, eu estou olhando para a solução do problema. Eita glória! Irmão, vou repetir para você da glória. Enquanto alguém olha para o problema, eu estou olhando para a solução do problema. Oh glória! Aleluia! Hoje eu poderia dizer, ô Zacarias, enquanto você está preocupado, aleluia, com o problema, com a esterilidade de Isabel, aleluia, você tem que continuar olhando, irmão, minha irmã, focado no teu alvo. Qual é o teu alvo nessa tarde, irmão? Qual é o teu alvo nessa tarde? Responda para você mesmo, qual é o teu alvo? Irmão, Zacarias está tremendo, porque ele nunca viu um anjo diante dele. Ele está tremendo. Alguém lá fora está aguardando Zacarias sair, se retirar de dentro do santuário. O povo olha no relógio e vê que, olha, está demorando. Zacarias já era para ter saído, até agora ele não saiu. Enquanto Zacarias, irmão, está lá dentro, o povo que estava lá fora, aguardando ele sair lá de dentro, está querendo saber cadê o homem, cadê os sacerdotes, cadê Zacarias? Será que ele morreu lá dentro? Será que ele estava em pecado? Não, irmão. Estava escondido, aleluia, sendo preparado para viver a promessa. Oh, glória! Ele estava lá dentro, mas estava ouvindo o céu falar com ele. Então, quando ele vai sair lá de dentro, antes dele sair lá de dentro, o anjo Gabriel olha para ele e diz assim: Zacarias, por não acreditar nas minhas palavras, que no decorrer do tempo se cumprirão na tua vida e na vida de Isabel, você vai ficar incapacitado de ouvir e de falar. Irmão, há 400 anos que Deus não fala. 400 anos não é 400 dias. 400 anos não é 400 horas, 400 minutos. Não. 400 anos que Deus não fala. E quando Deus quebra o silêncio, aleluia, descendo até o santuário para falar com o sacerdote, ele não vai acreditar naquilo que o anjo trouxe ao coração dele. Sabe por quê? Porque ele viu como Pedro, a tempestade cobriu Pedro e Pedro esqueceu do seu alvo. Quando Pedro esqueceu do seu alvo, ele olhou para a tempestade cobriu Pedro. Então, ao invés do sacerdote Zacarias olhar para quem fez a promessa e para a promessa, ele olhou para a esterilidade de Isabel. Só que o Deus que eu e você serve, irmão, é o Deus que muda a história. Aleluia. Ele é o Deus, irmão, que muda a história. Louvado seja Deus. Olha para cá. Ele sai lá de dentro, sem ouvir, sem falar. Zacarias não ouve. Zacarias não fala, mas quando ele já sai procurando Isabel. E quando ele sai procurando Isabel. Ele não pode, irmão Ailton, compartilhar com Isabel o que aconteceu dentro do santuário. Ele não pode compartilhar com as pessoas que estavam lá fora o que aconteceu dentro do santuário. Mas ele já sai e sai chorando. Ele está chorando e andando na direção de Isabel. Oh glória, louvado seja Deus. E quando ele está na direção de Isabel, ele está chorando. Isabel não entende nada do que está acontecendo. Oh glória. E ele olha para Isabel e passa seu filme na mente dele. Porque há quanto tempo ela queria gerar, mas não poderia gerar, porque era estéril. Há quanto tempo as pessoas julgou ela? Há quanto tempo as pessoas falaram mal dela? Há quanto tempo as pessoas julgaram a história dela, julgaram o momento dela? Mas, irmãos, aleluias, o posicionamento do sacerdote diante do altar, o posicionamento de Isabel diante de Deus fez toda a diferença na vida dela e na vida dele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, onde você acabamos de ler, capítulo 1, versículo 6 de João, aleluia, de Lucas, aleluia. Eles andavam irrepreensivelmente diante do Senhor, aleluia, obedecendo os preceitos e mandamentos do Senhor. Sabe por quê? Porque quem obedece chega, quem obedece alcança, quem obedece vive aquilo que Deus prometeu, quem obedece e permanece, vive aquilo que Deus prometeu, e não adianta o inimigo revogar, irmão. O que é para vir para a tua mão, não precisa você, aleluia, bater boca com ninguém, discutir com ninguém. O que vai vir para a tua mão, Deus trata e traz. Sabe por quê? Porque o que vem do alto é maior do que aqueles que se levantam contra a minha tua vida aqui embaixo. Zacarias, ele sai sem ouvir, sem falar. E quando ele sai sem ouvir, sem falar, ele vai na direção de Isabel. Isabel começa a chorar também. Ninguém entende nada do que está acontecendo. Ele vai para casa, cumpre os dias de exercer a sua função sacerdotal no templo. Cumpre-se os dias, ele retorna para casa. E dentro de casa, pastor, há um silêncio. Dentro de casa há um silêncio. Porque Zacarias não fala, somente Isabel.
e ninguém sabe o que aconteceu lá dentro do santuário. A Bíblia vai dizer, igreja, que quando Zacarias está dentro de casa, louvado seja o nome do Senhor, é por 9 meses, todos aqui sabemos disso, por 9 meses, Isabel, aleluias, vai aguardar a chegada da promessa, a chegada do João Batista, que estava sendo gerado no ventre dela. Perceba que dá-se 1 mês, dá-se 2 meses, dá-se 3 meses, a barriga de Isabel está diferente. Dá-se 4 meses, 5 meses, a barriga dela está tomando forma. Oh glória! Alguém que conhecia aquela família está dizendo, mas o que está acontecendo? Porque a barriga dela está diferente. O que está acontecendo? Ela é estéril, eles são avançados na idade, ela não pode gerar. Mas que negócio estranho é esse? Porque a barriga dela assim, será que é alguma enfermidade? Será que é alguma doença? Não. Alguém está olhando e está apontando e está julgando, mas enquanto eles obedeciam, o céu trazia para a vida deles aquilo que eles necessitavam. Oh glória! Alguém está dizendo assim, não é normal, ela não pode estar grávida não, porque ela é estéril, e mulher estéril não pode gerar. Oh glória! Ela não pode gerar, porque aquilo que é impossível para ela, para o Deus que ela serve, oh glória, é possível. Oh irmão, eu sei o que é impossível para você, aleluia, nem precisa saber, mas o Deus que você serve, Ele pode trazer a possibilidade sobre a tua vida. Ele é o Deus que opera no invisível e no visível. E Ele não precisa pedir, como foi louvado aqui pelo irmão, um hino bem conhecido que é o braço de ferro. Ele não precisa pedir ajuda a ninguém. Ele é Deus. O que Ele decide fazer está feito e ninguém pode revogar isso. Então perceba uma coisa, a barriga dela está diferente. Zacarias ainda não fala, pastor. Sabe por quê? Zacarias agora perdeu o relacionamento, perdeu a intimidade. Noel, como assim? É dentro do santuário que Deus vai falar, que o anjo vai dizer a Zacarias, Zacarias, você não vai ouvir e nem falar, até que essa promessa se cumpra na tua casa. Irmão, olha para cá, perceba uma coisa, Zacarias está dentro de casa, louvado seja Deus. Ele está vendo Isabel gerar, mas não pode falar o que está acontecendo. Zacarias não ouve, Zacarias não fala. Há um silêncio dentro de casa, um silêncio que talvez incomodou a Isabel. Mas enquanto ele está em silêncio, ele está assistindo aquilo que Deus está fazendo dentro da casa dele. Sabe por quê? Porque, igual a Bíblia diz, melhor ouvir do que falar. Aleluia. Zacarias não ouve e não fala. Há um silêncio dentro da sua casa. Alguém está se perguntando o que aconteceu. Primeiro ele fica sem falar, sai do santuário sorrindo sem falar. Agora a mulher está com a barriga diferente. O que é que está acontecendo? Ô irmão, por muitas das vezes, se necessário, Deus até nos esconde para cumprir aquilo que Ele prometeu a mim e a você. Deus escondeu Davi, aleluia, mas enviou o profeta até Davi. Lembra que o profeta não vai até o campo buscar Davi, ele vai até a casa de Davi, porque ele vai honrar Davi dentro de casa, para depois honrar Davi fora de casa. Então o que está acontecendo na vida de Isabel e Zacarias é Deus honrando eles dentro de casa. Para aqueles que apontaram e julgaram, quando vê eles com milagre do lado, aleluia, vão poder dizer verdadeiramente Deus é na vida de Zacarias e de Isabel. Em breve, irmão e irmã, você também vai gritar diante do Senhor: verdadeiramente o Senhor foi comigo nessa guerra, verdadeiramente o Senhor foi comigo nessa peleja. Aleluia. Irmão, já vou fechar. Olha, Zacarias então está no silêncio dentro de casa. Isabel, sem saber o que está acontecendo com Zacarias, nasce os 9 meses. O menino nasce. O menino agora está no colo de Isabel. E quando o menino está no colo de Isabel, algumas pessoas vão ir até a casa de Zacarias. Alguns familiares, alguns amigos próximos. Porque depois que o milagre está na mão, aparece amigo de todo lado. Mas quando você está no deserto, você não ouve o telefone tocar. Quando você está no deserto, você não recebe uma mensagem no WhatsApp. Quando você está no deserto, ninguém bate na tua porta para tomar um café. Mas quando você, irmão, está com o milagre na mão, o telefone vai tocar. Oh, glória! Deus está falando com alguém aqui nessa tarde.
aleluia. Quando você tiver com o milagre na mão, com a bênção, aleluia, com o testemunho pronto para contar, alguém vai bater na porta, oh glória, louvado seja Deus. Mas você vai fazer o quê? Você não vai fechar a porta na cara não, irmão. Você vai deixar alguém que não acreditou ver e enxergar que Deus foi na sua vida nesse processo. Zacarias, agora, dentro de casa ainda sem ouvir, sem falar. As pessoas entram dentro da sua casa, os familiares e amigos próximos deles, e alguém vai dizer a Isabel, nem foi Zacarias, foi Isabel: Isabel, qual será o nome do menino? Oh glória! Qual será o nome do menino, Isabel? E Isabel vai dizer: João é o nome do menino. Ô irmão, Isabel não sabe o nome do menino, mas aquilo que é confirmado na minha vida é confirmado na vida da minha esposa também, quando vem de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu e ela nos casamos, ela casou com a minha chamada e com o meu ministério. Aleluia. Ela casou com aquilo que Deus tem sobre a minha vida. E eu também a mesma coisa com ela. Quando o pastor e a esposa se casaram, a missionária Regiane casou com a chamada do pastor Pedro. Louvado seja Deus. É assim que tem que ser e é assim que é. Louvado seja Deus. Então, o que veio para a vida de Zacarias também é para a vida de Isabel. Oh glória! Então, quando Isabel diz a eles: o nome do menino será chamado, o menino se chamará João. E alguém começa a dizer: ô Isabel, mas como assim João, Isabel? Não tem ninguém na família com esse nome. Não tem ninguém na tua parentela com esse nome. Vocês não têm nenhum conhecido com esse nome. Por que João? Isabel não sabe explicar, mas o nome do menino será chamado João. Alguém vai até Zacarias e vai conversar com Zacarias por acentos, irmãos. Enquanto alguém conversa com Zacarias por acentos, a Bíblia diz que eles vão trazer uma tabuinha para Zacarias. E quando eles trazem a tabuinha para Zacarias, eles trazem também o sinete. E quando eles trazem a tabuinha e o sinete para Zacarias, eles vai dar sinal a Zacarias. Qual será o nome, Zacarias? Do menino. A Bíblia diz que naquela tabuinha Zacarias vai escrever João Batista. Oh glória! Irmão, eles trazem aquela tabuinha para Zacarias. Olha, escreve, você não pode ouvir nem falar, mas olha, escreve aqui, qual o nome do menino? João Batista. Irmão, quando ele escreve João Batista, a tabuinha cai para o chão. O que vai acontecer em seguida? Zacarias começa, aleluia, a tossir. Quando ele começa a tossir, a voz dele vai voltar. Oh glória, louvado seja Deus. Quando a promessa se cumpre dentro da sua casa, que eles escrevem naquela tabuinha João Batista, o silêncio é rompido na vida de Zacarias. Oh glória, aleluia. Deus falou que o silêncio seria rompido assim que a promessa se cumprisse, irmão. Oh glória, porque tem promessas que Deus nos faz se cumprir nas nossas vidas, que no decorrer do trajeto ele não vai falar, mas ele vai cumprir porque ele é Deus. A Bíblia diz, Números 23, versículo 19, aleluia, ele não é homem para mentir, aleluia, nem filho do homem para se arrepender. Porventura falaria Deus e não cumpriria? Oh glória, é o que diz Números 23, versículo 19. Então, se ele é fiel para prometer, ele é fiel também para cumprir. Oh glória! Se ele é fiel para prometer, ele é fiel ainda mais para cumprir, irmão. Então, quando eles dão na tabuinha João Batista, alguém fica perplexo, alguém fica espantado. Mas como assim João Batista? Não olha para a cara do outro sem entender nada. Sabe por quê? Porque milagre, aleluia, não se entende, mas se vive. Oh glória, vou repetir. Milagre não se entende, mas se vive, irmão. Oh glória. Então, quando eles leem João Batista, eles vão dizer assim: mas que negócio é esse? Como assim João Batista? O que está acontecendo aqui? Oh glória ao nome de Jesus. Imagina Zacarias dizendo: olha, não foi eu que coloquei o nome, não foi Isabel. Sabe por quê? Porque o nome veio de cima. Oh glória, não é projeto nosso, é projeto do céu. Não é, oh glória, aleluia. Tem alguém que acredita em palavra profética? Não é projeto do céu, não é projeto da terra, é projeto do céu. O menino que foi gerado, irmão, o menino que foi gerado no ventre de Isabel, foi o menino que impactou, aleluia, aquela geração na antiguidade. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o menino cresce, entra na adolescência, juventude, adulto, mas só que o menino não cresce e já vai pregar. Há um processo, há um tempo determinado para todas as coisas. Há o tempo de sorrir, mas há um tempo também de chorar. Há um tempo de se alegrar, mas também, infelizmente, há tempo que nós nos entristecemos.
Chegou o tempo de Isabel e Zacarias não se entristecer, mas de se alegrar. Então perceba que Isabel e Zacarias volta a falar. E quando Zacarias volta a falar, Deus rompe um silêncio na vida de Zacarias, dentro da sua casa. Irmão, o menino cresce. A Bíblia diz que ele se retira para o deserto, porque o deserto é a escola, não dá para fugir disso não, irmão. O deserto, ele é a escola. Então o menino vai para o deserto. E quando o menino está no deserto, pastor, ele está sendo preparado, forjado no deserto, para exercer a sua chamada. Irmão, eu e você vamos vivenciar aquilo que Deus nos prometeu, mas não turbe o vosso coração, como diz João capítulo 14, não turbeis vós o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, irei vos preparar lugar. Há um lugar, como já disse no início do culto, que já está preparado para mim e para você, que é a Nova Jerusalém. Só que aqui embaixo na terra, Deus chama homens, vocaciona homens, dá instrução a homens, direciona homens e mulheres também, é claro, para ensinar, para ajudar, para fortalecer e para pregar a mensagem da cruz. Olha, o menino vai para o deserto. É no deserto que o menino é forjado. E quando o menino ele é forjado no deserto, cumpre-se o tempo dele no deserto. E sabe onde ele vai? Ele vai para a Pérea, próximo ao Jordão. Ele vai batizar nas águas do Rio Jordão. E ele vai começar a pregar uma mensagem que se nós pregássemos nos dias de hoje, talvez não teríamos pessoas para pregar. Ele vai dizer: arrependei-vos, raças de víboras, porque é chegado o reino dos céus. Irmão, João Batista pregava assim. Lembra que Malaquias, em uma das suas mensagens, no capítulo 4, se não me falha a memória, ele vai dizer que viria um com o mesmo espírito do profeta Elias. E alguém, aleluias, que não entende muito bem, acha que é o profeta Elias que vai se encarnar e ia voltar. Não, é o mesmo espírito que foi na vida de Elias, também foi com João Batista, de acordo com o tempo, a ocasião que Deus precisava levantar o profeta. Então João Batista, ele vai pregar arrependimento. E ele vai batizar nas águas do Rio Jordão. E ele batiza nas águas do Rio Jordão para a remissão de pecados, para arrependimento, trazendo o povo ao arrependimento, trazendo a mensagem que abalou o coração daquele povo naquele tempo. Herodes começou a perseguir João Batista. João Batista vai ser morto mais tarde, mas antes de João Batista ser morto, ele cumpriu a sua chamada. Louvado seja Deus, ele cumpriu aquilo que Deus prometeu aos seus pais. Aquilo que Deus fez, irmão, foi quebrar o silêncio, trazendo, aleluia, João Batista para preparar o caminho, aleluia, para preparar a vida, para a vinda, o povo, para a vida de Jesus Cristo. Então, irmão, eu e você tem que entender que o Senhor nos chamou também para ser João Batista na terra. O que é ser João Batista, irmão? É